Oi, boa noite. Prontos para mais um Sem Tabus de hoje? Não sei onde você está, com quem você está, se sozinho ou acompanhado, mas queremos ser boa companhia para você. Obrigada, viu, por ficar aqui com a gente. Esse é Sua Novo Tempo, esse é o programa Sem Tabus, esse é o programa para falar de relacionamento, sexualidade, para falar de intimidade. E eu quero sempre a sua participação presente aqui com a gente. Pode ser por meio das nossas redes sociais. Você pode ir à nossa página no Facebook, que é semtabus.nt. Você pode falar com a gente pelo Instagram, você pode escrever, enfim, como você quiser, da sua história, fazer perguntas, questionamentos, abrir o seu coração. Para a gente é sempre tão importante ouvir você. Obrigada por confiar, por ficar com a gente. Quando falamos em atividade sexual, tem uma coisa que me chama a atenção. Outro dia uma menina me escreveu dizendo assim: Darlene, eu tenho 20 anos, ainda não namorei, mas todos os meus amigos dizem que eu já deveria ter namorado, todos os meus amigos dizem e eu estou acreditando, porque afinal de contas todos eles têm namorado e eu não. Ela parecia muito triste na descrição dela pela condição de nunca ter namorado. E parece que então todos dizem que ela tem que namorar como dizem a outros. Tem que namorar, tem que casar, tem que ter filhos. E o tempo inteiro nós estamos dando satisfação ou mesmo vivendo sob a expectativa de outras pessoas. Inclusive sobre as condições dadas pela fala, pelo olhar, pelos outros. E nos sentindo pequenos, muito menores, porque ainda não. Quer ver outra coisa? Tem mulheres que se sentem as últimas das últimas, porque elas ouvem muito falar de orgasmo, de orgasmos e múltiplos orgasmos e ela não sente um orgasmo que seja. E ela sente-se então a última das mulheres. Tem aquele homem também que ouve os colegas dizer que a mulher, performance, a esposa, ou quantas vezes por semana, que eles são muito ativos. E este homem vai ficar assim, diferente lá em casa. Por que na casa dele é e na minha não é? Por que as coisas lá funcionam parecendo tão bem, tão próspero, e na minha casa é tão diferente? Então, nós vamos vendo que jovens, adultos, casados, solteiros, sofremos todos com pressão social. Tem pressão social para fazer sexo muitas vezes por semana, por múltiplos orgasmos, por ter namorados, independente da idade, ou se a pessoa quer ou não quer, se encontrou a pessoa certa ou não, mas tem que ter namorado, tem que beijar na boca, tem que ter feito sexo. Sim, tem aqueles que vão pressionar na escola ainda, tão jovens, adolescentes, mas você ainda é virgem. Virgindade é visto como coisa feia, desnecessária. Como assim? Por quê? Você ainda não fez sexo? Que coisa mais retrógrada, mais antiga. Porque há aquela obrigação de acompanhar o que diz ser a voz da maioria. Nem sabemos se é maioria. Talvez seja apenas o grito daqueles que gritam mais. Mas há que dizer que é maioria? E onde está o direito de não ser o que diz esta tal maioria? Estes que dizem e que gritam mais alto de que precisa namorar cedo, fazer sexo cedo, não importa se está casado ou não, se é solteiro, não interessa, interessa é dar vazão aos seus desejos, às suas descobertas, às suas aventuras. E aí nós vamos entrando, jovens, adultos, homens e mulheres, nessa linha de fazer porque estão fazendo. Ora, Darleide, todo mundo faz. Essa antiga história do todo mundo faz tem feito muita gente infeliz. Então eu quero deixar uma palavra com você por agora, a respeito do tema sexualidade especialmente. Cuide-se, preste mais atenção em você. Cuide do seu tempo, e o seu tempo não é o tempo dos outros, a sua idade não é a idade dos outros, e a hora, o momento e a circunstância vai ser alguma coisa vivida por você e que vai levar frutos para o resto da sua vida. Então, porque diz que tem que namorar, vai namorar com qualquer um, de qualquer jeito. Porque disse a colega na escola, o amigo de escola, que já não é mais virgem, que é muito bom fazer sexo, e de fato é, mas esta é para a sua condição, para a sua realidade. E os seus valores são semelhantes, a sua fé é semelhante, o seu ideal de vida é o ideal de todos. Então, pense em você, no que você quer, no que você sonha, no que você planeja para a sua vida.
Então, nós vamos conversar aqui no programa de hoje sobre questões que a gente precisa saber antes de fazer sexo. E até mesmo vai servir para os casados também, vai servir para todos. O que o sexo tem de interessante, de importante, além de simplesmente despir-se e fazer sexo? O que tem mais a saber? Nós vamos aprender mais com o meu convidado de hoje, Dr. Jonatas de Bem, que eu recebo com muito carinho aqui no programa. Seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo. Tudo bem? O convidado de hoje é o Dr. Jonatas Lima de Bem. Ele é médico especializado em sexualidade humana. Nascido em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, atua hoje na capital de São Paulo. Para um contato profissional, seu e-mail é joandebem@me.com. Diante da perspectiva de que se tem hoje sexo como uma coisa muito comum, muito mais natural do que fora em tempos antigos, e antes era mais tabu do que é hoje, muito mais medo, mulheres então nem poderia falar em prazer, em sexo, talvez há uns anos atrás uma mulher fazer um programa em televisão falando de sexo era um negócio fora do normal, fora da caixinha, se hoje ainda surpreende algumas pessoas, mas estamos aí, modernidade. Mas o que não modernizou ainda quando o tema é sexo, doutor? Eu acho que a gente tem que lembrar que, por mais que tecnologia se desenvolva, por mais que a gente tenha outros mecanismos, o nosso corpo ainda é um corpo que traz genética, que traz cromossomos, que traz sensações, que traz emoções, que traz sentimentos, que a gente vai lidar com eles desde o dia que nós nascemos até quando nós ficarmos bem velhinhos e formos, né, ter o finalzinho da nossa vida. Isso não mudou. Então, se você olhar para o passado, há 500 anos atrás, a gente continua tendo as emoções, os sentimentos que envolvem os relacionamentos bem presentes ali. A mulher apaixonada, a ideação do homem ideal, a mulher como um ser que precisa ser conquistado. Isso sempre foi presente. A gente vê até alguns achados mais recentes envolvendo sexualidade em culturas bem primitivas, onde esse papel da mulher, enquanto um ser que precisa ser conquistado, precisa ser tratado de uma forma diferenciada, e do homem com um papel de força, um papel de proteção, um presente na cultura escrita, na cultura falada, entre os povos antigos. Então, isso mostra que é muito mais antigo do que a gente pensa, essa ideia de homem, mulher e eles se completando. Isso é moderno e antigo, né? Porque não Ao mesmo passa. tempo, não passa. Pensar em fazer sexo também hoje, vamos chegar no tempo de agora, né? Ficar no tempo de agora, muitas vezes tem uma ideia de mecânico. Então, quando eu te ouço falar a respeito até da história que vai mostrar que essa questão da conquista, do homem e mulher, dessa dinâmica emocional, ela é de sempre. Muitas vezes hoje nós vamos esbarrar num outro tipo de sexo que é essa voz que eu dizia agora há pouco, que parece gritar e parece ser uma maioria, que revela o sexo apenas como uma função, um objetivo. Eu tenho desejo, vou e faço, esquecendo de outro, de um entorno da sexualidade. As relações hoje em dia, elas tendem muito mais ao campo da virtualidade, ao campo da não presença. Então não se troca mais um olhar, não se troca mais um afeto, já se parte para passos de intimidade sem antes vivenciar a escolha inicial, o jogo, o flerte, que, né, é uma palavra que às vezes a gente fala hoje, pessoal, o que é flerte? Que isso, que seria doutor? Essa paquera, esse jogo de conquista, a ansiedade, será que ela vai me querer? Será que ele vai olhar para mim? Será que ele vai perceber? Será que ela vai deixar eu chegar perto dela? As pessoas já não vivem mais isso. Então, o que da conquista, a mágica da conquista está ficando para um segundo plano. E nós já estamos indo para a mágica da ação. E a ação, muitas vezes, não satisfaz por completo o ser humano. Porque faltou todo esse adereço que envolve o sexo. Em consultório, o que mais se encontra com queixas referente à sexualidade? Olha, eu tenho uma experiência
um pouco diferenciada. Como eu trabalho geralmente com um público um pouco mais do meio religioso, as nossas queixas, as queixas do meio religioso são um pouco diferentes de quando eu comparo com as pessoas do mundo secular. Sério? Sério, por incrível que pareça, já não é a primeira pessoa que mexe também que reporta isso para mim. A gente tem trocado esse jogo de experiências. Geralmente, os homens procuram a gente porque estão com uma impotência sexual, então não estão tendo uma resposta sexual conforme eles achavam que deveria ser. Ok. E as mulheres não são geralmente as primeiras a buscar por uma queixa sexual. Geralmente elas buscam por uma queixa emocional ligada ao campo sexual. Então, vamos diferenciar isso de uma forma prática. Ok. O homem, ele vai chegar para mim e perguntar, doutor, eu não estou funcionando muito bem, já tem um mês que não está indo do jeito que eu quero, o que eu faço? A mulher não. Doutor, ele já não conversa comigo, ele já não me atrai, ele só quer me procurar aquela noite e ele não importa se eu estou com dor de cabeça, se eu estou cansado, ele já não me ajuda com os afazeres de casa e quer ter relação sexual. E eu já não tenho mais prazer com isso. Olha a diferença. Então, o homem muito mais preocupado com algumas questões físicas e a mulher muito mais preocupada com as questões emocionais. E ele também não se liga que o desempenho dele pode sim ter a ver com aspectos emocionais que talvez ele não valorize muito. Com certeza. Na verdade, nós homens somos ensinados a não valorizar muito as nossas emoções, né? Então, por exemplo, não chora. Não faz isso porque você não pode, você tem que ser firme, você tem que ser forte, você tem que estar ativo o tempo todo, você tem que ser homem, tem que dar conta, e ser homem no ato sexual é chegar até o orgasmo, manter a ereção o período do ato sexual inteiro. E não é bem assim. Isso são fantasias construídas muito mais através do mundo da pornografia, do mundo dos contos, né, eróticos, do que mesmo da realidade. Saiba que a maioria dos homens, eles não conseguem ter uma ereção plena na primeira relação sexual se são virgens. Porque eles ficam tão ansiosos, tão nervosos com como fazer, aonde fazer, vai doer, não vai doer, vou tocá-la aonde, será que ela está sentindo prazer? E isso deixa o homem, às vezes, tão cheio de preocupação, isso inativa o sistema nervoso dele de uma forma que ele perde a ereção. Mas por ser a primeira vez e estar envolvido naquele ato de conquista, de que passou-se um tempo esperando por aquilo, ele pode, depois que passa essa parte inicial do ato sexual, ele pode relaxar e aí sim curtir o ato como completo. Mas não, se você for ver, a maioria dos meninos, quando conversam comigo, eles acham que não, vai ser um botãozinho que eu vou ligar e a hora que ligou, pronto, vai funcionar tudo direitinho. Não vai. Vai ser diferente. A própria mulher mesmo, nenhum ato sexual da primeira vez para a mulher vai ser completamente isento de sensações um pouco desagradáveis. Porque primeiro nós temos o rompimento do ímen, nunca essa mulher vivenciou, né, a penetração, é a primeira vez que ela vai vivenciar isso. E aí, se o cara está preocupado somente com a ereção, somente com dar conta, ele não vai se ligar que aquela mulher está esperando muito mais dele do que simplesmente ser um meio de condução para um ato sexual. E sim, ela quer amor, ela quer carinho, ela quer toque, ela quer cheiro, ela quer abraço, ela quer envolvimento físico. É natural que sejam assim os primeiros encontros sexuais, porque é descoberta, né? Então, releva-se, mas é muito diferente quando vai com pelo menos a consciência de, não, primeira vez certamente não vai ser a melhor de todas, certamente pode ser ótima, pode ser muito agradável, mas não isenta de alguma dificuldade ali naquele meio, porque é uma descoberta de si mesmo e do outro também. Sim, é a primeira vez. Não tem e como é uma primeira vez que ela é única. Isso. E ela não tem comparação anterior. Nós estamos falando de um casal ideal, né? Sim. Um homem que nunca conheceu uma outra mulher e uma mulher que também não conheceu um outro homem. Então não tem como comparar. Aquela insegurança do será que eu estou indo bem ou não estou indo bem, não vai existir. Vai existir a construção de uma primeira vez que é única para aqueles dois indivíduos. Exato. E a partir daí, eles vão construir a vida sexual. Acredita-se que com 3 anos de relacionamento, um casal consiga estar numa maturidade dos seus atos sexuais. Então são 3 anos de construção. Não é na primeira noite da lua de mel.
Não é na segunda noite, não é na terceira. São 3 anos até ele alcançar essa maturidade sexual, né? A maturidade do ato sexual em si. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso principal órgão sexual é o cérebro. É ele que vai regular e vai reger tudo que nós sentimos. Os nossos órgãos sensoriais vão captar os estímulos, eles vão para o hipotálamo e o hipotálamo vai mandar de volta para o córtex cerebral, que é o que vai julgar se aquele estímulo é prazeroso, é benéfico ou não, e baseado nisso vai induzir a liberação dos hormônios de sensação de prazer, de satisfação ou de medo, de anseio, de insatisfação. As áreas cerebrais que envolvem o prazer e que envolvem os estímulos de excitação e a dor e o medo são a mesma. Ou seja, uma vez que a gente tem um estímulo externo, ele pode ser decodificado como prazeroso ou como um estímulo ruim, na dependência do que o nosso cérebro vai mandar. Então, a primeira coisa é a gente ter consciência de que estar calmo, tranquilo, relaxado, envolvido e deixar essas sensações acontecerem normalmente, esse é o primeiro segredo para ter uma relação sexual satisfatória. Seja ela a primeira, a segunda, a 10ª, a gente sabe que na primeira vez existe muita tensão e os estímulos externos às vezes são bloqueados por esse estresse. Então, o segredo é relaxa, se entrega, se envolve, deixa o seu corpo fazer a parte dele, liberar os hormônios adequadamente, que com certeza o seu corpo vai responder. O nosso corpo foi feito para isso, para sentir prazer, é só a gente deixar ele trabalhar adequadamente. Saber que leva um tempo e que chega a ser longo, né? 3 anos, até que o casal tenha de fato condição de naquele tempo ter desenvolvido uma maturidade sexual, porque as emoções, porque o envolvimento e o conhecimento do outro vai se tornando mais profundo, é quase que assim libertador para esses que estão num período de crise. Opa, a gente ainda tem tempo. Essa crise faz parte talvez da descoberta, né? Sim, a construção, né, do relacionamento. E é interessante que às vezes a gente não espera esse tempo de conhecimento. Perfeito. E na sociedade ocidental ainda tem um segundo problema. Nós casamos e muitas vezes a família já começa. E os filhos? E os filhos? Cadê os filhos? Não deixa nem o casal se encaixar, né, no relacionamento, se entender com o seu relacionamento, com a sua diária, com a vida sexual diária, né, que não envolve somente o ato, mas envolve todo um dia a dia de vida. A dinâmica do casal. Porque quando chega um filho, vai se alterar completamente. Nós vamos ter uma outra pessoa participando dessa dinâmica do casal. Então, é até um conselho interessante. Primeiro o casal ele deve se conhecer. E a partir do momento que ele se conhece, que ele se entende, aí sim, um próximo passo seria planejar os seus filhos, planejar a concepção. Jonatas, que interessante, né? O desenvolvimento humano não tem como fugir do tempo. Claro, esse tempo tem uma variação de uma personalidade para outra, de indivíduo para outro, mas existe uma média. Estou aqui lembrando, por exemplo, da média de tempo em que os indivíduos ficam apaixonados, mais ou menos 3 anos também, né? Em que a paixão mantém ali e que tem o seu lugar importante para criar vínculos, tal, desejo, mas aí depois arrefece, vem outro sentimento. Aí no aspecto sexual também tem esse tempo de conhecimento, só que a gente quer fazer tudo muito apressado, quer correr demais, e aí depois colhe que frutos, né? Olha, um dos frutos que pode se colher, por exemplo, é uma dificuldade de engravidar. Para aqueles casais jovens que não estão utilizando nenhum método anticonceptivo, que têm relações sexuais periódicas e não obtiveram gestação dentro de 1 ano de tentativa, que procurem uma clínica especializada para aconselhamento. Aqueles casais onde a mulher tem mais de 35 anos, esse tempo tem que ser encurtado para 6 meses de tentativa, por conta que sabemos que as mulheres, com o passar do tempo, a qualidade ovulatória, a qualidade ovariana vai diminuindo, dificultando assim a obtenção de uma gravidez. Orientamos também que aqueles casais que já têm uma certa dificuldade, como síndrome do ovário policístico, endometriose, menstruações irregulares, ou os homens também, que muitos homens têm alguma
dificuldade, como teve varicocele, então, entre outras doenças, já procure uma clínica especializada antes de tentarem a gestação. E nem sempre vai ser indicado tratamentos, às vezes um aconselhamento já é o suficiente. Mas os tratamentos são divididos em 2 tipos, são os tipos de baixa complexidade e de alta complexidade. O de baixa complexidade tem o coito programado, onde o médico vai orientar o casal a ter relações em casa, num momento específico. Existe a inseminação intrauterina, que é feito na clínica, onde o homem cede o sêmen dele com os espermatozoides, que será depositado dentro do útero da mulher, aumentando assim as chances de gravidez. Para tratamentos mais complexos, existe a fertilização in vitro, que ela é realizada obtendo os óvulos da mulher com o sêmen do marido e em laboratório vai ser fertilizado e o embrião já formado vai ser devolvido para dentro do útero da mulher. Existem mulheres que vão ter dificuldade de engravidar, de ter filhos. Por quê? Porque tiveram múltiplos parceiros. Elas esquecem que o corpo dela foi construído por Deus para que ela tivesse um único matrimônio. Não, peraí, doutor, me explica esse negócio direito. Como é que funciona isso? Isso é um acho que é assim, ou é um médico dizendo, Darleide, há estudos que mostram e me explica melhor esse quadro? Como assim? O que significam várias relações com homens diferentes com o fato de não engravidar possivelmente? Vamos lá. O corpo humano, ele é mágico. E sabe, Darleide, não tem como você estudar medicina, passar 6 anos vendo o corpo humano e falar que Deus não existe. Deus está em cada detalhe do corpo humano e está no detalhe da formação do útero da mulher. Quando nós temos o útero da mulher e a entrada do útero é o colo uterino, ali naquele local é o primeiro local onde o sêmen, o esperma do homem, entra em contato com o corpo feminino. No colo uterino tem células de defesa que fazem um scanner, que checam, que identificam aquele espermatozoide na primeira vez que ele entra e falam, esse é amigo, esse é legal, vamos guardar a imagem, vamos guardar o número de identidade desse espermatozoide ou desse conjunto de espermatozoides e eles têm acesso livre. Se a mulher tem múltiplos parceiros, o colo uterino e o útero, como um sistema imunológico que completa, ele tende a apartar, tende a eliminar aqueles espermatozoides que não correspondem ao primeiro e a fazer resposta imunológica a todos os outros. Então, conforme vai aumentando o número de parceiros e mais soldados de defesa contra espermatozoides são criados, aí depois de uns 5, 6 anos, a mulher, não, vou casar e agora eu quero ter filhos. Só que ela já teve vários parceiros. Aí vem o ato sexual, o esperma ele é ejaculado ali no colo uterino, só que as células de defesa falam, você não é o legal, você não é o escolhido, e vamos tentar eliminar. E muitas vezes o homem não tem uma produção adequada de espermatozoides, os espermatozoides são fracos, o número é pequeno, o útero dá conta de se defender e não ocorre a fecundação, não ocorre a gestação. Olha isso, gente, cada uma, não é? Sabe, e isso não quer dizer que ela nunca vai engravidar. O que ele está dizendo é que há uma dificuldade, há uma predisposição para uma rejeição, porque o registro feito lá atrás foi um e o que vem depois, ou o que veio depois com os múltiplos parceiros, foi outra coisa que o organismo não reconheceu. Sim. E olha que interessante isso. Nós estamos preocupados com os que vêm depois, mas o certo seria preocupar com o primeiro. Porque o primeiro deixou uma marca genética no útero. Isso que é um órgão da mulher que está longe do cérebro. E que marca pode ter sido deixada no cérebro? Uma coisa, se um DNA de um espermatozoide é tão importante que o útero pega e grava para o resto da vida que ele foi o primeiro, quem dirá o cérebro? O que será que o nosso Deus não colocou no cérebro da gente para que a gente pudesse guardar informações desse primeiro contato sexual? Uma delas é bem interessante. Você sabia que conforme a primeira vez que há o ato sexual, o cérebro do homem,
ele consegue fazer um scanner também, ele consegue montar um mapa tridimensional do corpo da mulher. E aí ele consegue entender, e aquilo conforme vão tendo próximas e novas relações sexuais, esse mapa, esse boneco mental, ele fica mais bem construído. E aí que explica que conforme vai passando o tempo, o homem sabe e aprende aonde colocar a mão naquela mulher. Ele vai, e as mulheres sabem como é isso, como que o marido vai, toca naquele ponto que ela acha que ela sabe que é o ponto que mais dá prazer para ela, que mais dá aquele contato de intimidade, mas tudo baseado no primeiro molde que foi colocado no primeiro ato sexual. Supondo que esse homem tenha várias relações sexuais, ele nunca consegue construir um molde. Não existe na cabeça dele um mapa de um corpo feminino. E por incrível que pareça, homens que têm múltiplas parceiras são menos bons, se a gente pode usar essa expressão, são parceiros ruins na cama. Uau! A tendência é acharmos, e a sociedade prega para todo mundo, que quanto mais você fizer, mais experiência, mais você vai saber fazer. Melhor você vai ser. Contrário. Quanto mais o homem tem múltiplas parceiras, mais ele se desconecta da primeira parceira, daquela formação de uma identidade feminina, e menor chance de ser um homem completo para alguém ele vai conseguir na vida. E isso nós estamos falando só da primeira vez. Só de você não respeitar a primeira vez ou escolher múltiplas pessoas para a sua vida. Mas supondo que não foi. O casal está ali, se conheceu, estão juntos, primeiro, ele foi o primeiro namorado, marido dela, ela foi a primeira esposa, namorada dele. E aí temos esse tempo que a gente, médio de 3 anos. Você sabia que ao final, ou um pouco antes desses 3 anos, nós já fizemos a experiência onde nós colocamos casais para ter relação sexual, enchemos eles de eletrodos, de mapinhas no cérebro, e começamos a perceber o que acontecia. Os casais recém-casados, áreas diferentes do cérebro eram ativadas. Então, no momento, o rapaz estava mais excitado, a moça estava num outro momento, naquele momento a área de visão estava mais ativa, depois foi a área da audição e ficavam variando os locais do cérebro. Depois de certo tempo de casado, as mesmas áreas eram ativadas nos dois. Como se eles entrassem numa sintonia. Sabe aquela, se tornarão um só? Se tornam um só. O cérebro começa a se ativar de uma forma igual. Então, naquele momento que você está ficando excitado porque ela está ouvindo ela falar alguma coisa para você, ela também está ativa na mesma área, porque está percebendo as suas reações através da audição naquela fala ao pé do ouvido. Do toque, do tato, a mesma coisa. Se o tato é o momento que está ali, o casal está se envolvendo no tato, no toque, na estimulação das partes do corpo, a mesma parte no cérebro dela e dele estarão ativadas. E tudo isso, se você fizer um eletroencefalograma, que é um exame onde a gente vê umas curvas, que são tipo um monte de montanhazinha, conforme o casal vai se desenvolvendo essa intimidade, um eletroencefalograma de um passa a ser mais semelhante com o do outro, no momento do ato sexual. E não é só isso, não para por aqui, tem mais coisas. Dessa forma, esse funcionamento integrado do casal, ele propicia que partes do cérebro que são responsáveis pelas descargas hormonais que preparam o corpo dos dois para o orgasmo, comecem a funcionar de forma igual, de forma equilibrada, sincronizada. E aí ocorre uma das coisas que é considerada por 9 em cada 10 casais a coisa mais mágica, a coisa mais emocionante que pode acontecer para um casal, que é o orgasmo ao mesmo tempo. Para que o orgasmo possa acontecer, 2 fases são necessárias anteriormente. A primeira delas é a do desejo. E o desejo passa primeiro pelo nosso cérebro, pela captação do meio externo, das nossas sensações.
Depois da captação do meio externo, né, sensorial, aí nós temos a fase da excitação. Primeiro nós desejamos, depois nós vamos para a excitação. Na fase de excitação, muitos hormônios são liberados, a dopamina, a adrenalina, que vão inundando os órgãos vaginais, que vão proporcionando mudanças físicas, acelera o coração, aumenta a respiração, causa aquele rubor facial, aumenta os receptores de sensibilidade nos órgãos genitais, faz com que haja uma vasodilatação no pênis, uma vasodilatação no clitóris, aumenta a lubrificação vaginal. Enfim, tanto no homem quanto na mulher, esses hormônios fazem uma alteração física e aumentam os receptores de sensibilidade nos órgãos genitais para os estímulos que estão sendo recebidos. Essa série de estímulos vai excitando esses receptores cerebrais, atingindo as áreas do cérebro relacionadas ao prazer, principalmente na amígdala, no hipotálamo, que controla toda o centro de prazer, né? Envolve o hipotálamo, hipófise, amígdala. Então, essas áreas cerebrais são estimuladas por esses hormônios e então chega um momento de clímax, onde a liberação intensa desses hormônios faz com que haja contrações involuntárias dos órgãos genitais. Nas mulheres são contrações vaginais e no homem essas contrações fazem liberar então o sêmen e acontece simultaneamente com a ejaculação. Então, se você é recém-casado, está bem no início, não se preocupe. Não é assim de uma hora para outra que o orgasmo junto ao mesmo tempo ele é atingido. É uma construção, é o corpo, o cérebro, o cheiro sendo reconhecido de um pelo outro e vice-versa. E depois de certo tempo eles conseguem chegar ao orgasmo juntos, conjuntamente. E é tão importante isso que, como eu falei, cada 10 casais, 9 valorizam isso. E eu fico imaginando, será que quantas pessoas conseguem passar por isso na vida? Será que quantos conseguem viver essa emoção? Jonatas, eu não estou com vontade de fazer pergunta nenhuma e ficar só te ouvindo, porque cada ideia que você vai desenvolvendo sobre esse tema me faz ficar assim encantada com um projeto que existe em torno de uma sexualidade que se desenvolve entre um casal, né? E que tem muito mais do que simplesmente o orgasmo em si. Tem outras coisas trabalhando em conjunto, tem a mente, tem uma resposta que, vou usar uma palavra que você usou anteriormente, que, assim, significa muito dizer, parece mágica mesmo, parece mágica que o encontro de um homem e uma mulher cause, desperte e faça acontecer tantos fenômenos que passam despercebidos por nós, mas são pequenos milagres. É de uma beleza impressionante e eu quero convidar você a pensar mais nessa direção, a estudar mais, a identificar-se melhor nesse contexto de uma sexualidade que não é só um prazer específico com uma ejaculação, um orgasmo e algo do gênero, ou de um homem desejar muitas mulheres, como cada uma um corpo que me dá prazer, ou uma mulher, e as mulheres já estão trabalhando com essa ideia também, de não, meu objetivo é curtir a vida, é sair numa balada e ficar com vários homens. Nós vivemos hoje num tempo em que uma mulher que sai com um homem famoso, ela era uma desconhecida, aí ela sai com um homem famoso e de repente ela vira capa de revista, ela vira notícia. Por quê? Não, porque ela fez sexo com A, com B. Então, nós ficamos aí, nesse patamar de sexo pelo sexo e tendo informações tão preciosas que dizem pra gente, sexo não é só isso não, sexo tem mais. E enquanto eu te ouvia também, eu ficava pensando assim, a gente precisa dizer isso para os meninos, para as meninas. Antes do primeiro encontro sexual, a gente precisa falar isso para o adolescente. Precisa. Jonatas, qual é a idade média da primeira relação hoje dos meninos e meninas? Olha que interessante. Inclusive, nós temos um dado recente, uma pesquisa que saiu esse mês, nos Estados Unidos sobre o comportamento sexual dos adolescentes. Acreditava, e até eu mesmo acreditava, baseado no que a gente via, que os adolescentes de hoje, eles tinham mais relação sexual e mais cedo do que os adolescentes da geração anterior, que seriam os pais da atual geração. Pelo contrário,
Aquela questão que nós comentamos no início da virtualização da internet, do celular, dos aplicativos, né, de relacionamento, distanciaram tanto a vivência emocional, a vivência física dos nossos adolescentes, que eles estão tendo relação mais tarde do que os pais tiveram. E com menor frequência do que os pais tiveram. Gente, isso contraria muito o que nós dizíamos mesmo até agora. Sim, porque é uma informação nova dos Estados Unidos e confirmada na Inglaterra. Okay. E vamos tentar ver em outros lugares do mundo. E faz sentido, faz sentido. Sim, é um fruto, né? É uma consequência da atual sociedade, onde você não quer mais intimidade, você quer ver. Os adolescentes preferem trocar fotos íntimas, os famosos nudes, do que viver uma relação íntima. E por isso estão tendo relação sexual mais tarde. Ou se tem uma relação sexual, demoram mais tempo a ter uma segunda, uma terceira relação sexual. Então a média americana nesse relato novo tem sido aos 13, 14 anos da primeira relação sexual, mas passam um período, às vezes, de 4, 5 anos para ter a segunda relação sexual. Então, teoricamente, eles estão tendo uma relação por volta dos 14, 13, 15 e vão ter de novo somente aos 20, 21 anos de idade. Jonatas, existe até uma celebração com o seu devido cuidado, digno até, de se celebrar a evolução no que diz respeito às conquistas na área da sexualidade. Como eu disse em algum momento já hoje, né? De a mulher poder falar e poder viver a sua sexualidade, o homem ter mais condição de entender que esse universo vai além de uma ereção e um orgasmo, de nós podermos ter uma abertura de conversar mais facilmente com filhos, até por conta de termos material mais apropriado para isso. Enfim, já foram derrubados muitos tabus, a liberdade sexual de anos vem se construindo, mas ela vem sempre acompanhando ainda as conquistas com algumas perdas. E hoje, talvez, quando a gente fala de hoje, também perde alguma coisa do passado, porque nós não estávamos lá muito no passado, né? Mas, por exemplo, hoje se celebra muito também ter muitos namorados. Por exemplo, o test drive. Não, eu já recebi diversas perguntas aqui no programa de a moça dizer assim, mas Darleide, se eu não fizer sexo com meu namorado e eu vir a casar com ele, como assim? Talvez a gente não tenha compatibilidade sexual. Ou o rapaz mesmo, até por ter mais liberdade, de dizer assim, não, eu preciso conhecer a menina, como ela também diz. O test drive, o fazer sexo antes do casamento, ter outras experiências para construir-se enquanto homem e mulher, faz sentido frente a esses estudos e esse conhecimento que você traz para a gente? Tem lugar no ser humano para ele ter múltiplos parceiros, várias experiências sexuais e passar ileso disso? Olha, é interessante isso, porque se a gente for olhar de um modo evolucionista, então acreditar na teoria da evolução. Ok. O que eles dizem? Que os indivíduos que se reproduziam conseguiam deixar para a próxima geração as informações genéticas, as mudanças que eram importantes para a evolução. Então, reproduzir seria a chave para uma sociedade, para uma comunidade crescer. E como que seria essa reprodução? Então, nós teríamos um encontro de um homem com uma mulher, o sexo masculino com o sexo feminino, e assim passaria-se para a prole, para a próxima fase. Mas qual é a forma mais eficaz? Então, animais inferiores, que tendem a passar somente informação genética, eles vão ter um comportamento de alcateia, de matilha. Então, um lobo com várias fêmeas, né? Um boi com várias vacas. Animais superiores, que tendem a passar sentimentos, emoções, informações epigenéticas, que é muito mais que a genética. A genética é só a receita. A epigenética são as características da sociedade. Aquilo que explica que todo mundo, quando está feliz, abre um sorriso. E isso não está na genética, está na epigenética. E como que isso é passado para a próxima geração? Através do ato sexual de um homem e uma mulher para os filhos. Se ele tiver múltiplas parceiras, não significa que ele vai conseguir passar múltiplas informações. Pelo contrário,
O processo de reprodução, a meiose, a mitose, que envolvem, mas principalmente a meiose e o turnover, que são rearranjos, que é quando pega-se a genética do homem e da mulher, coloca-se ali e vai começar a se arranjar para formar um bebezinho, um feto. Se ele tem múltiplas parceiras, não traz múltiplas chances de evolução na próxima linhagem. Pelo contrário, traz chances de numa dessas surgir uma mutação e essa mutação se tornar algo perigoso para aquela espécie. Agora, se um casal escolhido de forma adequada, onde todas as características foram bem olhadas, ele é um homem forte, um rapaz robusto, alto, que tem uma postura, aí ela é uma mulher que tem seios fartos, um quadril largo, que pode facilitar a concepção natural, e a chance, se eles se mantiverem juntos e terem muitos filhos, e de mandar boa genética para esses muitos filhos, é muito maior do que se ele tiver vários. Isso, um olhar evolucionista, Sim. Científico, tá aí. Vamos voltar para um olhar criacionista. Não é a mesma coisa? Não está dizendo... Não tem, é a mesma coisa. Eu não preciso mudar nada. A evolução, nesse momento, ela se encontra com a criação. E ela fala a mesma coisa. Nós somos feitos para ter um encontro e desse encontro construir uma família e dessa família ter filhos e que esses filhos levem características boas para as próximas gerações. Simples assim. Simples, fantástico. E quando nós não fazemos isso? E aí temos as consequências, os problemas, que são as mesmas coisas. Quando os evolucionistas dizem que podem haver maior mutação, maior coisas, né, chances de processos ruins serem passados, a mesma coisa. Já parou para ver, Darleide, quantas famílias hoje nós temos filhos em depressão porque os pais se separaram? Sim. Ou nós temos a mulher se sacrificando nos seus sentimentos, na sua sexualidade, não sendo respeitada porque o marido teve outras parceiras antes e quer que ela haja sempre em comparação com aquela anterior? Sabe, uma coisa que você falou sobre test drive, uma coisa que eu sempre falo, quando o casal ele é virgem, não existe essa incompatibilidade sexual. A não ser transtornos sexuais graves, isso daí é para nós tratarmos no consultório e às vezes até realmente tomar uma providência mais drástica, tirando isso, não tem ponto de comparação. Mas será que ela vai ser boa? Será que ela vai me satisfazer? Será que ela vai ser uma mulher completa para mim? Você já conheceu outra? Você já teve outra? Você vai comparar com o quê? Aquele vai ser o melhor sexo, o melhor ato sexual da sua vida, porque você não tem com o que comparar. Ele é o primeiro, é o único e é o maior. E é o melhor. E é o melhor. É o seu. Então, você acha que se você, rapaz, é o primeiro homem da vida dela, ela nunca vai te esquecer. É isso que nós temos que dizer para os nossos adolescentes. Você quer ser mais um ou você quer ser o único? Você quer ser uma moça que passa, vamos dizer assim, que passa aí pela vida e nunca consegue uma satisfação, não consegue ser preenchida, vive uma carência afetiva, uma carência emocional, nunca é respeitada, nunca é tratada? Ou não, você quer ser respeitada, tratada com amor, com carinho, com completude, porque você escolheu o cara que, para você é a primeira pessoa e ele vai ser. Sabe, essa incompatibilidade de gênero que justifica alguns divórcios não existe. Porque se o casal está se construindo juntos, eles estão construindo. Então não tem como um casal construir algo que não seja harmonioso, a não ser que um não queira. Claro. Se um não quiser, não tem como o outro fazer. Mas se o objetivo dos dois é um relacionamento harmonioso, é uma construção. E que vai refletir também no ato sexual. Eu trago uma experiência que eu imaginei, ela traz outra experiência, e essa soma de experiências, os dois não conhecem muito, vão se descobrindo, e aí me vem uma cena de um filme famoso, que eu não sei se a gente pode citar ou não, mas vale a pena, que é a Lagoa Azul. Sim. Como é puro aquele desenvolvimento que dois jovens, isolados do mundo, eles conseguem se encontrar, se apaixonar e crescer e manter uma relação e montar uma família, mesmo à distância. Ninguém informou para aquele rapaz como era o ato sexual, Exato. nem para aquela moça. Eles sabiam e eles conseguiram desenvolver algo bonito.
tão bonito que está nos filmes da nossa mente até hoje. Eu acho que todo mundo, de certa forma, Darleide, sonha com isso, sabe? Um lagoa azul. Ser único, ser única. É aquela coisa do tipo, ele é o meu marido, ela é a minha esposa. E aí entra até aqueles apelidos mais íntimos. Ela é a minha dondoquinha, a minha princesa, ele é o meu rei, o meu príncipe. São as coisas que o casal desenvolve e que quando estão velhinhos, e aí lá com 70 anos, os dois juntinhos sentados na varanda, aí ela ainda vira para ele assim, ô meu rei. E naquele momento, lá no cérebro dele, passa a imagem, passa as emoções envolvidas com aquilo e ele se sente satisfeito, porque ele teve uma vida de completude e ela também. Ah, é lindo. Jonatas, existe essa marca também na memória do homem? Sim, na memória do homem... É que nós temos menos estudos referente à emoção e à sexualidade masculina, se não me engano, né? Até porque, como o homem, ele às vezes é exposto muito mais à pornografia, ele é mais ativo nas suas buscas sexuais também, então fica complicado você achar a amostra pura, que é o homem sem conteúdo sexual pré-concebido, né? Pré-editado, ele nunca viu nada, fica mais complicado. Até a maior dificuldade que nós temos com o estudo de masturbação e vício. Porque quando a gente já vai pegar o adolescente numa fase de estudo, ele já conhece, ele já viu, ele já faz, nós não temos não dá tempo de a amostra estudar. pura. Então vamos pensar no pouco de estudo que nós temos. Tá. No homem é diferente. O homem ele não vai ter essa memória visual da primeira relação. Ele vai ter a memória física sentimental. Então ele vai lembrar de como foi o tato, como foi a primeira vez e como foi sentir a vagina, o canal vaginal no pênis. É uma emoção, é uma lembrança que ele sempre vai ter. Talvez ele não lembre do conteúdo, do conjunto do corpo todo da mulher, mas esse contato já é bem descrito na literatura, que ele lembra a sensação da primeira vez que o pênis penetra o canal vaginal. E é como que aquilo é diferente do que ele imaginava, do que ele havia construído na sua memória. Isso é bem documentado. E ele se lembra disso para o resto da vida. Uma outra coisa são os toques. O homem vai lembrar onde ele foi tocado e como ele foi tocado. Enquanto a mulher ela lembra do visual, né, do contexto todo, o homem é muito mais do toque, muito mais do físico, do fisiológico. Sim. Então ele vai lembrar onde ele foi tocado, se houve um carinho na nuca, se houve um carinho no peito, ou se houve um carinho nas costas. E aí ele sabe, ele lembra disso. E às vezes fica como uma memória do tipo, eu gosto que passem a mão na minha nuca. Só que isso foi construído na primeira relação. Ele não gostava antes, mas foi aquela interação, aquela marca da primeira parceira que ele teve que marcou a vida dele daquela forma e a partir daí ele começa a ter essa emoção. Aí eu fico pensando em como se deteriora tudo isso, tudo que tem de bonito nessa construção sexual, quando essa primeira relação não é considerada com uma importância devida, quando há abusos, quando há abuso já lá na infância, o quanto se perde disso, que memória sensorial que vai registrar ali para o menino, para a menina, como que essa sexualidade foi entendida enquanto entrando na adolescência, as marquinhas que vão sendo deixadas, mas marquinhas bem profundas que podem repercutir para a qualidade ou falta de qualidade sexual para o resto da vida. Com certeza, por exemplo, mulheres que não conseguem atingir o orgasmo, geralmente têm um histórico de abuso. Ou na adolescência. Que pode ter sido na primeira relação, quem sabe, uma única, com um homem mais grosseiro, de uma maneira mais grosseira que a agrediu fisicamente, marcou. Sim, a mesma coisa com rapazes, né? Rapazes que de alguma forma eles têm o pênis e acreditam que a sua masculinidade todinha está envolvida no pênis e que o pênis não é aquele tamanho que ele acha que deveria ter, né, na mente dele, eles tendem numa vida sexual mais madura, tendem a ter ejaculação precoce. Por quê? Porque eles acham que tem que ser rápido, porque muito tempo ali exposto naquele ato sexual, era
pode não ser confortável para a mente, né? Não é uma coisa que ele se acalma, ele está exposto. E expor um órgão sexual, um pênis pequeno, para ele, que está numa sociedade onde tem que ser grande, não é legal. E ele vai ter uma ejaculação precoce. E uma ejaculação precoce muitas vezes é acompanhada de um tempo de recuperação e a mulher às vezes não chegou ao orgasmo. E aí ele não consegue ser um homem como ele queria. E aí, olha o ciclo vicioso, quer dizer, ele não tem um pênis como ele queria, ele já, por causa disso, ele não consegue ter uma relação sexual satisfatória, porque ele está preocupado com o tamanho, e como a relação não é satisfatória, ele volta a dizer que ele não é um homem completo. Ejaculação precoce é o ato de a ejaculação ocorrer antes, durante ou logo após a penetração sexual, gerando insatisfação para um parceiro ou para o casal. Isto é um problema que pode ser episódico, ocasional e não causar maiores sequelas, ou pode ser algo persistente, recorrente ou vinculado a um parceiro, por exemplo, a um amante. Quais são as causas disso? Isso é relativamente frequente, 25%, 30% da população masculina pode ter isso, e, ao mesmo tempo, eu vejo no consultório os adolescentes que estão iniciando sua vida sexual muito precocemente, não conhecem adequadamente a parceira, têm uma preocupação excessiva com o desempenho e não com o sexo como o ápice do amor, e deste modo a insegurança, a falta de conhecimento da parceira faz com que eles possam ter ejaculação precoce. No adulto, a ansiedade, o estresse ou mesmo uma doença que é a disfunção erétil. O que um homem que tem ejaculação precoce deve fazer? Ele deve consultar inicialmente com um urologista que vai procurar causas orgânicas, como a disfunção erétil, como problemas de tireoide, como problemas de sensibilidade aumentada da glande, como problemas de inflamações ou infecções de próstata, como problemas relacionados com o soro, e vai indicar o tratamento dessas doenças. Se for causas psíquicas, ele indicará um acompanhamento, pode ser conjunto, com psicoterapia, com um psiquiatra. É muito importante que o tratamento que o urologista vai dar comece com mudanças de estilo de vida, pois nós sabemos que uma pessoa que pratica exercícios físicos regularmente, uma pessoa que tem uma alimentação saudável, uma pessoa que tem um sono regular, diminui muito a sua ansiedade. Além disso, podem ser necessários remédios como analgésicos ou antidepressivos. E, como tratamento conjunto com o psiquiatra, se achará a solução para esse problema. Complexa, bonita, necessário de conhecer, de saber mais e de valorizar a boa sexualidade. Temos mais um recadinho para você. Você não deveria fazer sexo sem saber que há algo de mistério nele. É preciso ter mais reverência, mais consciência. Existe algo além do desejo físico, tem algo além de um orgasmo. Deveria ser feito entre duas pessoas que se amam muito e que decidiram ficar juntos pela experiência de viver as descobertas, as peripécias, as alegrias, os desafios de um casamento. Desejamos que você desfrute do amor sexual plenamente, que haja luz suficiente para fazê-los ver que é um privilégio dar e sentir prazer, com jeito, com afeto, com vontade e amor. Então é isto, por hoje é só. Dr. Jonatas, muito obrigada. Foi uma delícia fazer esse programa com você e ouvir essas informações tão claras, tão pertinentes. Muito obrigada. Eu que agradeço, Darleide. É um prazer estar aqui com você sempre. Obrigada. Até o próximo programa aqui no nosso Sem Tabus. Um beijo e boa noite. Noite.